Olá, meus irmãos. Como passaram a semana? Passaram bem? Espero que sim, graças a Deus. Como tem vivido a sua vida? Está uma calmaria? Está tudo tranquilo? Ou você está vivendo um momento aí de tempestade, né? De dificuldade, de luta, né? Vivemos tempos tão incertos, não é verdade? Como você está vivendo, né? Eu quero compartilhar algumas coisas com você esta manhã de domingo, Escola Bíblica Dominical, e esse texto está em Mateus. Vamos ver comigo aqui. Muito bem, Mateus 14, do 22 ao 36. Então, veja só o que está escrito em Mateus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Olha só, Jesus orava, hein? Né? Tem muita gente que não ora aí, mas o próprio Senhor Jesus orava, sempre. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então veja, Jesus ele sobe para orar no monte, né? E ao anoitecer, né, já passou um tempo ali, os discípulos estão atravessando no barco e o vento estava castigando eles, né? Então uma tempestade ali, o barco movimentando para cá e para lá e o vento forte, eles ficaram com medo, apavorados. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha só que coisa incrível, né? Jesus não tem dificuldade para ele, né? Você já imaginou? Jesus andando sobre o mar. E os discípulos, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eles não reconheceram Jesus. Eles viram, né, uma coisa estranha andando sobre a água, e em meio a todo aquele vento forte, aquele movimento do barco. Mas Jesus, vendo eles, né, apavorados, ele acalma. Imediatamente Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor disse: Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus, né? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Só um parênteses, Pedro, né, é o que mais se parece com a gente. Pedro, as pessoas criticam às vezes o Pedro pelo jeitão dele, mas o Pedro não se acovardou. No primeiro momento ele foi, mas ele fraquejou na fé. Olha o que diz o versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe para que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Então veja, o texto ele relata um episódio dos discípulos. Eles viviam no mar, né? A vida deles era de pesca, eles tinham uma empresa de pesca, eles eram pescadores experientes. E eles sabiam do perigo que era enfrentar uma tempestade. Todos nós passamos por grandes tempestades na vida, na verdade, as tempestades nos apanham de surpresa. Às vezes a gente não está preparado para o grande problema. E quando a tempestade vem, a gente fica surpreendido por várias situações. As coisas são muito rápidas. E nosso instinto natural é ficar com medo e às vezes, na maioria das vezes, né, a gente se apavora e a gente não sabe o que fazer. E eles fizeram isso, entraram no barco por ordem de Jesus
E mesmo obedecendo a Jesus, eles foram colhidos por uma tempestade assoladora. Veja, quando Jesus fala entra no barco, não significa que não vai ter problemas, não significa que os problemas não virão, que vai ser tudo uma bonança, um céu de brigadeiro, não. Durante toda uma noite eles remaram, era longe a distância. Mas o barco estava no centro do perigo, ameaçado de naufragar. Jesus, lembra, nós lemos o texto, ele estava orando, mas Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo. E no momento mais angustiante, né, quando as esperanças estavam se esvaindo, as forças exauridas, acabadas, veja, teve uma hora lá na madrugada lá que o negócio ficou feio. Eles ficaram realmente numa situação complicada. E Jesus aparece para encontrar-se com eles, né? Eu acho que Jesus deve ter dado aquela pausa na oração, ele devia estar falando com o Pai. Pai, deixa eu ir lá socorrer aquele pessoalzinho lá, porque o negócio tá feio, tá complicado. Vai lá porque eu estou vendo daqui. E eles começam a ver Jesus andando pelas águas, à distância, e é interessante, eles acham estranho aquilo. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da nossa tempestade. Quando as nossas forças parecem estar minadas, a nossa esperança é esgotada, quando a noite está mais escura e mais trevosa, né? Nessa hora Jesus aparece para nos socorrer. Eu acho interessante, né? Jesus, às vezes até a gente tem aquela frase famosa, né? Que a gente diz, nossa, Jesus está demorando para vir ao nosso encontro, né? Outros dizem, Deus tarda, mas não falha, não é que Deus tarda, é que Deus ele vai vir quando nós já esgotamos todas as nossas possibilidades, quando nós realmente, o nosso eu, ele já não está conseguindo fazer mais nada, quando não tem mais nenhum recurso e a gente se desespera e bate aquele medo e a gente se lança com toda a fé, com todas as nossas forças na direção de Jesus, aí o milagre acontece. Foi o que aconteceu. Eles, na hora tarde, lá da madrugada, lá, eles se desesperaram e eles, com certeza, eles oraram, né? Eram discípulos. Jesus tinha ensinado eles a exercer a fé, a orar. E, de repente, acontece algo assim interessante. Jesus vai ao encontro deles. Ele vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite, na hora mais escura, mais tenebrosa, quando o problema nos encurrala, quando as aflições nos cercam, quando a doença chega, quando o desespero ao nosso redor grita, tentando nos sufocar e nos afundar. É nessa hora Jesus vem ao nosso encontro. Você já viveu uma situação assim? Eu já, várias vezes. Aquela situação de desespero, aquele sentimento triste da derrota, o amargor da coisa ter se complicado ao extremo e não ter mais volta. E várias vezes o Senhor, de forma milagrosa, ele veio ao meu encontro. Que maravilhoso isso, né? Que coisa bacana, né? Jesus vir ao nosso encontro quando nós estamos desesperados. Ele ouve a nossa oração, ele é especialista em voltar, em reverter causas perdidas, né? Reverter situações complicadas. A Bíblia diz que se nós passarmos pelo fogo, ele passa pelo fogo com a gente. Se passarmos pelas águas, ele passa pelas águas com a gente. Jesus está conosco, né? Ele vem ao nosso encontro. É importante nós termos isso em mente. É importante nós sabermos que o Senhor Jesus tem essa postura de saber nossas limitações, de saber a nossa hora de desespero, né? Muitas pessoas nessa pandemia têm entrado em desespero. Tem pessoas com síndrome de pânico, tem pessoas recorrendo a psicólogos porque não acreditam em nada e nas coisas que elas acreditam não acalmam o coração. Nós acabamos de ler que Jesus, antes de acalmar a situação, ele acalmou
os discípulos, né? A primeira frase que ele fala: calma, calma, coragem, né? Então Jesus ele trabalha no psicológico primeiro dos discípulos, porque quando a gente está abalado psicologicamente, quando a gente surta no meio do problema, a primeira coisa que nós precisamos buscar é acalmar o coração, estudar o problema com calma, buscar a Deus em oração, né? Pedir perdão, esquadrinhar os caminhos, pedir para Deus a sua misericórdia, a sua graça. Ele vem ao nosso encontro e as coisas começam a tomar um rumo, né? As coisas começam a tomar uma direção boa, mas é importante a gente se lançar a Deus, lançar a Jesus, né? Porque Ele está atento ao que está acontecendo. Ele vem para acalmar o nosso próprio coração. Jesus disse para os discípulos, né? Tem de bom ânimo, né? Se anime, sou eu, não tenha medo. Então isso é muito legal da parte dele, né? Ele tem uma preocupação, é um zelo, é uma coisa muito incrível, é um pai maravilhoso. Jesus é muito maravilhoso. O interessante é ver que antes de acalmar o mar, Jesus acalmou os discípulos, né? É o que eu acabei de comentar aqui agora. Porque a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava acontecendo, que estava fora deles. Isto significa que, às vezes, o nosso problema não é a circunstância, é o nosso sentimento. Às vezes, o maior problema que enfrentamos não são as circunstâncias que nos cercam, mas o sentimento que nutrimos na alma. Não adianta acalmar o mar sem acalmar o coração. Não adianta acalmar as circunstâncias sem acalmar os sentimentos. Jesus resolve tudo, né? Ele resolve todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Então, quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele vem primeiro para acalmar, apaziguar a tempestade do coração. Ele vem sossegar o vendaval de temores que assola o seu peito, que é maior que as ondas tempestuosas que estão do lado de fora de nós, varrendo o barquinho da nossa existência. Às vezes a gente fica muito temeroso, né? Antes de fazer uma cirurgia. A gente fica às vezes temeroso antes de ler um exame de um diagnóstico. A gente fica com medo. Mas Jesus é quem vem ao nosso encontro para acalmar a tempestade. Jesus é quem anda sobre a tempestade para levantar, né? Quando nós estamos afundando, Ele segura em nossos braços, Ele segura firme na nossa mão. Ele é um Deus maravilhoso. Que bom sabermos que nós temos um Deus a quem recorrer na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do problema, não é mesmo? Veja quantas pessoas não têm um Deus com testemunho tão maravilhoso, com uma prova tão real, como nós vimos várias vezes, Ele vindo ao encontro da gente, ao encontro dos discípulos, na sua história maravilhosa de verdade, né? O seu caráter maravilhoso. Jesus é muito bom. Quando Jesus vem nos socorrer nas tempestades da vida, Ele vem para nos mostrar que Ele é soberano, né? Ele tem controle. Diz a Bíblia que quando Jesus foi salvar os discípulos, Ele vem andando sobre o mar, na 1:3. Deus faz o seu caminho na tormenta, na tempestade. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes o problema que você está vivendo é o caminho de acesso que Jesus encontra para chegar na sua vida. Muitas vezes Deus entra pela porta do sofrimento na nossa vida. Eu conheço uma família que eles passaram por um problema sério de Covid, né? O meu amigo contraiu Covid e ele ficou entubado na UTI, passou por uma situação muito difícil, ele praticamente morreu. Mas a igreja orou, nós oramos
nós com a esposa e com os filhos, nós nos posicionamos em fé e pedimos misericórdia, Senhor, porque ele precisa conhecer mais o Senhor, ele precisa andar com o Senhor, entregar sua vida para o Senhor. E foi uma experiência muito interessante. Hoje eles estão servindo ao Senhor, eles participam dos cultos virtuais, né? Eles oram todos os dias e ele já está cantando louvores, estão buscando a palavra, tiveram uma experiência maravilhosa. Jesus foi andando no meio da tempestade, na direção deles, e os tirou com sua mão forte. Que testemunho maravilhoso, que coisa incrível. Nós vivenciamos isso e ficamos muito felizes, porque Deus, às vezes, no meio do sofrimento, da tempestade, ele se revela a muitas pessoas, né? Mesmo as pessoas que nunca andaram com ele, mesmo as pessoas que nunca tiveram uma experiência com ele, e essa passa a ser a sua primeira experiência, não é verdade? Quantas pessoas que a gente conversa, como é que foi a sua conversão? Minha conversão foi interessante, que Deus se revelou a mim da seguinte maneira. Quantas histórias, quantos testemunhos maravilhosos, né? O Senhor Jesus, ele é vivo, verdadeiro, e está atuando nas nossas vidas até os dias de hoje. E quando Jesus vem andando sobre o mar, ele está dizendo o seguinte: aquilo que aflige você, aquilo que ameaça você, aquilo que coloca medo em você, aquilo que conspira contra você, está realmente debaixo dos meus pés. Eu tenho total controle e domínio sobre aquilo que aflige, intriga e ameaça você, meu filho. Olha que palavra maravilhosa. Ele tem tudo debaixo dos seus pés, né? Jesus tem controle de tudo. Ele é Senhor, ele é o Rei, ele governa. De modo que quando Jesus vem ao seu encontro nas tempestades, ele vem para lhe dizer que todos os ventos tempestuosos, que todas as ondas devastadoras que conspiram contra a nossa vida, que tudo aquilo que ameaça você, que tudo aquilo que você não consegue resolver, e que tudo aquilo que você já lutou, se esforçou, já suou a camisa e com toda determinada ação não conseguiu resolver, creia que todos esses problemas, Jesus, ele é Senhor, ele é capaz de resolver. Não há nada impossível para ele. Não sei qual é o seu problema, qual é o problema que aflige a sua alma nessa hora, mas uma coisa eu posso lhe garantir: Jesus sabe que problema é esse, e ele é maior que esse problema, né? Essa palavra é interessante, que ela tem um peso muito maior quando a pessoa vê essas palavras, lê o capítulo que acabamos de ler, quando está passando por um grande problema. É interessante que quando a gente está abalado psicologicamente, emocionalmente, e uma palavra poderosa como essa vem ao nosso encontro, é como um bálsamo, aquilo nos dá um ânimo, aquilo nos dá uma força sobrenatural para a gente poder reagir. Espero que essa palavra tenha tido esse efeito na sua vida, né? Ele vem para levantar o caído. Pedro, vendo Jesus no arroubo de entusiasmo, pede para ir até ele andando por sobre as águas. E de um salto pula do barco e anda sobre as águas. É interessante, né? Pedro, ele vai animado, mas Pedro, tendo medo, afundou. Nesse momento de fraqueza de Pedro, Jesus tomou pela mão e o socorreu. É assim que ele faz conosco. Ele nos põe de pé sobre a rocha. Que maravilhoso! Jesus é maravilhoso. Quem sabe, querido leitor, essa não seja a sua situação. Você está sendo tragado pelas águas traiçoeiras e borrascosas das dificuldades, mas saiba que Jesus vem ao nosso encontro para levantar o caído. Vem para estender a mão àquele que está afundando, como ele levantou a Pedro que naufragava. Também ele levanta você e ele põe você de pé. Ele acalma a tempestade, ele acalma as circunstâncias, ele traz bonança para a sua vida e para a sua alma. A tempestade não vai durar a vida inteira. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Deixa eu dizer uma coisa consoladora. Se você está vivendo um momento de problema muito grande, você está perto de experimentar um tempo de grande bonança. Está errado, bonança aqui, não é com cedilha, é com Z, tá? Porque quando você vê um vale muito profundo, logo aqui está o começo de uma grande montanha. Creia que o Senhor vem ao seu encontro para acalmar o vendaval da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Boa semana, que Deus te abençoe e que, se você estiver passando por uma tempestade, creia que o Senhor Jesus vem ao seu encontro e te coloca de pé e em segurança. Que Deus abençoe os irmãos. Até a semana que vem.